Graça e paz a todos, em nome de Jesus. O pessoal que está na live também, que Deus possa te abençoar. Bem-vindo ao nosso culto. Pessoal, hoje temos uma palavra aqui em Romanos, capítulo 12, que vai ser uma grande bênção esta palavra. Domingo nós teremos aqui a Santa Ceia. Não pode perder, irmão. Quem é salvo não perde a Santa Ceia, porque a Santa Ceia é aquilo que nós temos aprendido esse dia. Deus gosta que você lembre daquilo que você ouviu e recebeu. Então a Santa Ceia, ela é um produto da eternidade para que você lembre daquilo que foi feito. E quando você tem lembrança, isso ajuda você a continuar na fé. Tem pessoas que elas perderam a fé porque elas esqueceram daquilo que elas aprenderam, elas esqueceram de princípios, elas esqueceram dos milagres, elas esqueceram daquilo que Deus fez. Por isso Deus, ele fala para a gente, em memória de mim. Então domingo vai ser a Santa Ceia em memória dele. A última do ano, gente. Olha que privilégio, né? Em nome de Jesus. Romanos 12. Eu tenho aqui uma palavra para trazer para o teu coração, porque esta palavra aqui, apesar de ser uma palavra que nós já conhecemos há muito, obrigado, Ju. Aqui no capítulo 12 de Romanos, versículo de número 1, a Bíblia diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela paixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O nosso corpo, ele também é um sacrifício vivo. Por isso que às vezes nós estamos cansados, mas a gente está na casa de Deus. O corpo pede para deitar, mas você vem para cima. Por quê? Porque o teu corpo é um sacrifício vivo. E a Bíblia Sagrada diz aqui, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto do homem não pode ser um culto irracional. Ele tem que ser um culto racional. Ou seja, as pessoas precisam saber o que elas estão fazendo, com o corpo, com a alma e com o espírito, principalmente quando estão adorando a Deus. O versículo 2 diz assim: não sede conformado com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Irmão, renovar o entendimento é necessário para que haja transformação. Então, se Deus renova o nosso entendimento sobre finança, haverá uma transformação nas finanças. Por quê? Porque o nosso entendimento sobre finança foi transformado. Se há um entendimento sobre pecado, a nossa vida é transformada em relação ao pecado, porque há entendimento em nós sobre o pecado, o que ele faz, o que ele causa em nós, o que ele faz na nossa vida espiritual. Então, a Bíblia diz aqui, sede transformados pela renovação do entendimento. Então, renovar o entendimento transforma pessoas. As pessoas só estão entendendo errado, irmãos. As pessoas só estão entendendo errado sobre família. As pessoas só estão entendendo errado sobre finanças. As pessoas só estão entendendo errado sobre ministério. As pessoas só estão entendendo errado sobre dízimo, sobre oferta, sobre oração. Mas se elas forem transformadas no entendimento, se ela transformar o seu entendimento, elas vão viver transformações em tudo aquilo que hoje elas têm dificuldades. O entendimento transforma pessoas. Olha para você ver o que a Bíblia está dizendo aqui. Não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a renovação do entendimento traz transformação de pessoas. Vou repetir. Renovação do entendimento traz transformação de pessoas e as pessoas passam a experimentar, depois que elas têm o entendimento transformado. Ela começa a experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, o propósito de Deus, renovando o nosso entendimento, é para que a gente tenha acesso à vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. O apóstolo Paulo, ele era um religioso. Ele tinha um entendimento que só a religião dele era boa. Ele era judeu. Ele não era só um judeu, ele era fariseu, que era aquele judeu mais ainda aprofundado. Ou seja, ele era um judeu, mas ele era um cara que ele estava preocupado com a religiosidade do sistema que ele fazia parte. O que ele precisava? De renovação do entendimento. Então, por isso que nós temos que orar para que a sua família, ela alcance essa renovação do entendimento. Eles vão abandonar os ídolos. Eles vão abandonar o pecado. Eles vão abandonar, pessoal, os vícios, se eles tiverem o entendimento transformado. Por quê? A renovação do entendimento é necessária para que haja transformação. Então, por que Deus está transformando o nosso entendimento? Ou por que Ele transformou? E por que ainda Ele vai transformar o nosso entendimento em coisas que ainda nós não renovamos o entendimento? Por que Ele quer renovar o nosso entendimento sobre os assuntos? Para que a gente possa receber a transformação. Amém? E essa transformação nos faz ser participantes da vontade dEle, boa, perfeita e agradável. Olha o que acontece aqui, vem comigo aqui em Atos. Só voltar, você está em Romanos. Volta para Atos capítulo 7 agora. Atos capítulo 7. O Atos capítulo 7, ele fala sobre a morte de Estevão. Estevão é um homem de Deus, irmão. Um homem cheio do Espírito Santo. Mas Deus permitiu que ele passasse por uma luta tão grande por causa do Evangelho. Olha o capítulo 54, capítulo 8, versículo 54 de Atos 7. Diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele, contra Estevão. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos, viu o que, gente? Ele viu a glória de Deus, ele viu o céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então Estevão, ele estava sob uma pressão muito grande, mas a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo. Então ele estava ali, pessoal, diante dos homens religiosos. Os homens religiosos queriam acabar com ele. E junto com esses homens religiosos estava Saulo. Estava ali o Saulo que depois ele vai ter o entendimento dele. Aí vai ter o que na vida dele? Aí que está entendendo ou não? É isso aí. Então aqui diante dessa situação está um homem chamado Saulo, que ele estava ali aprovando a morte de um homem de Deus. Ou seja, ele estava fazendo tudo exatamente ao avesso do céu. Mesmo sendo um homem religioso, ele estava fazendo tudo avesso à vontade de Deus. Porque faltava para ele o quê, gente? Entendimento. Você está entendendo? Porque tem pessoas religiosas fazendo coisas avessas à vontade de Deus. Porque não basta frequentar uma religião.
as pessoas precisam ter o entendimento renovado em Deus, na palavra de Deus. Então aqui, o interessante aqui, que o Estevão estava sob uma pressão. A Bíblia diz aqui no versículo 54 que eles rangiam os dentes contra ele e enfureciam o coração. Ele estava diante de pessoas que estavam com o coração com raiva dele. As pessoas estavam com tanta raiva que elas rangiam os dentes contra Estevão. E as pessoas queriam matar o Estevão. Mas a Bíblia diz aqui, mas ele estando cheio do Espírito Santo. Irmão, o grande segredo na hora da luta é ser cheio do Espírito Santo. Então, que você não seja só o irmão da igreja, a irmã da igreja, mas que você seja cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque na hora que você estiver sob pressão, você estando cheio do Espírito Santo, você vai ter forças para olhar para o céu e ver a glória de Deus. Eu declaro para você nesta noite, irmão, a pressão é grande, mas a glória de Deus está diante de nós. O Estevão olhou para o céu e viu os céus abertos. Ele viu os céus abertos e a Bíblia Sagrada diz que ele viu Jesus à destra de Deus. Sob pressão, os olhos dele estavam no céu, aberto. E Jesus à destra de Deus. Sob pressão, nós estamos fazendo a coisa certa, olhando para o céu aberto. E nós estamos olhando para Jesus e olhando para o trono e vendo Jesus ao lado do Pai e saber que Jesus intercede por nós. Nós não estamos sozinhos, ainda que estejam rangendo os dentes sobre nós. Pastor, mas Estevão morreu, mas morreu olhando, morreu cheio do Espírito Santo, morreu olhando para o céu e vendo a glória de Deus. É isso que nós precisamos entender. O nosso entendimento tem que ser esse. Eu estou olhando para o céu e estou vendo os céus abertos. Irmão, o céu está aberto, irmãos. A Bíblia diz assim, em versículo 56, e disse eles, versículo 56, que maravilha, eis que vejo os céus abertos. Aleluia. Irmão, sob pressão você precisa entender. Sobre pressão, sobre pessoas rangendo um dente, sobre o inferno pegando pesado contra mim, contra você, contra a nossa casa, sobre pressão de todas as formas, como Sadraque, Mesaque e Abednego, escutando a música, tocando, eles tinham uma ordem para se prostrar, mas eles resolveram ficar de pé, porque aqueles que sabem que os céus estão abertos, eles não se prostram. Os que sabem que os céus estão abertos, sabem que vai chegar um anjo para poder socorrer na hora que o leão abrir a boca. Os que sabem que os céus estão abertos, meus irmãos, os cheios do Espírito Santo, sabem que no deserto vai ter água. Os que são cheios do Espírito Santo sabem, meus irmãos, que vai ter chuva, chuva temporã e seródia, vai ter colheita, vai ter multiplicação. O Estevão, sob pressão, ele conseguiu olhar para o lugar certo. Irmãos, é isso que eu estou falando para você. Sobre pressão, você tem que olhar para o lugar certo. Nós aprendemos aqui esses dias que Judas, sob pressão, olhou para uma forca. Ele era um homem de Deus. Não importa se ele tinha pecado, se ele roubava o dinheiro, mas ele era um homem de Deus. Ele precisava somente de arrependimento. Mas sobre a pressão, ele olhou para a forca, ao invés de olhar para Jesus. Sob pressão, Estevão, ao invés de olhar para a forca, ele olhou para os céus e ele viu os céus abertos. Ele viu Jesus ao lado de Deus. Sob pressão, o conselho de Deus para mim e para você: olhe para o céu e você vai ver um céu aberto. Olhe para o céu e você vai ver da onde virá a tua resposta. Olhe para o céu e você vai ver quem é a tua fonte. A tua fonte está com os olhos em você. Ele não é obrigado a nos responder. No caso do Estevão, ele fez como aquele homem, o ladrão da cruz. O ladrão da cruz poderia ter... O Senhor Jesus tinha poder para tirar ele da cruz. Quantos creem comigo assim? Ele não tinha poder para perdoar aquele homem. Ele tinha poder... Aliás, ele não tinha poder só para perdoar aquele homem. Ele tinha poder, meus irmãos,
para poder livrar ele de lá. Ele podia mover o coração da maior autoridade e dizer, solta esse homem. Ele podia fazer, não tem nada impossível para ele. Mas aquele dia ele salvou aquele homem. Ao invés dele salvar aquele homem e devolver aquele homem para a família dele, ele salvou aquele homem e levou para ele. Ele mesmo disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Às vezes Deus quer a gente perto dele. No caso de Estevão, sob pressão, o Estevão agora, Deus vai chamá-lo para ele. Alguém fala, mas Estevão foi derrotado. Irmão, depende do tipo de derrota que você vê. Como crente, eu entendo que estar com Cristo é melhor do que estar aqui. Quem crê assim também? É gostoso viver aqui, ter as pessoas, é gostoso ter recurso para você passear, mas tem lutas também, que tem hora que você quer que acaba logo isso aqui. A semana passada eu fiz uma visita para um senhor que está fazendo hemodiálise. E quando eu cheguei lá, ele falou assim, a esposa dele disse, pastor, amanhã eu vou assinar um termo de responsabilidade, porque meu marido não quer mais fazer hemodiálise, ele quer morrer. Porque ele acha muito penoso ir para essa hemodiálise, e é mesmo. Mas eu disse para ele, o testemunho da minha mãe que ficou na hemodiálise. Eu fiquei muito triste quando isso aconteceu. Eu já contei aqui para vocês, mas Deus me deu uma palavra. Filho, é igual a barriga do peixe. Não era o melhor lugar para Jonas, mas foi o lugar que Deus preparou para salvar a vida de Jonas. Quando Deus me deu essa palavra, o meu coração que estava triste se alegrou. O Espírito Santo falou ao meu coração. É um recurso que eu preparei para ela. Acabou, irmão. O tempo passou, foi lá, fez um pouco, acho que foi 2 ou 3 anos fazendo. Daqui a pouco chegou um rim, ela fez o transplante e tá aí curada. Está melhor do que muita gente que tem os 2 rins. Ah, mas por que Deus não levou? Porque tem hora que Ele não quer levar. Tem hora que Ele vai no cemitério igual o cara estava morto lá, o Lázaro, e ressuscitou. Tem hora que Ele quer o Lázaro aqui. Tem hora que Ele quer o filho da viúva de Naim aqui. Aleluia. Mas tem hora que Ele quer o ladrão da cruz no paraíso. Tem hora que Ele quer os salvos com Ele. Ah, pastor. Então, pessoal, o que eu quero dizer para você, o que eu disse para aquele homem, eu disse essa palavra que nós aprendemos com o pastor André, muito inspirado por Deus. Ele diz uma coisa tão legal e tão interessante, que ele diz assim, o Judas procurou a forca, e ao invés de procurar Jesus. Então, a palavra de Deus é essa, não procure a forca, sob pressão, olhe para o lugar certo. Este homem, o Estevão, aonde estavam os olhos dele, irmãos? Vamos ver? Versículo 55. Lê comigo. E ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos aonde, gente? Aleluia! Quem já entendeu a palavra? Ah, meu irmão, é lá, gente. É fixando os olhos no céu que nós vamos vencer. É fixando os olhos no céu que nós vamos morar com Ele na glória. É fixando os olhos no céu que nós vamos ter resposta para a saúde, para as lutas que nós passamos. Vai dar certo se os nossos olhos estiverem em Deus. Quantos creem comigo, diga amém, igreja. É muito forte isso. Eu estava orando a Deus, falei, Deus, dê uma palavra para a tua igreja, para os teus filhos, para o teu povo, para que eles possam entender a importância de ter um entendimento transformado. Quando você entende quem é Jesus, irmão, você não procura a forca, você procura o arrependimento. Quando você sabe quem é Jesus, você não sai da igreja por qualquer coisa, ou nem por uma coisa, você sabe que você precisa estar com os olhos nos céus. Muitas pessoas perderam a batalha porque a pressão tirou os olhos do céu. Ela colocou os olhos na pressão. O Estevão não colocou os olhos nos homens que estavam com raiva dele, rangendo os dentes e com o coração enfurecido, como está escrito aqui no capítulo, versículo 54.
Ele colocou os olhos nos céus. O versículo 56 é maravilhoso. E disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem que está em pé à direita de Deus. Ele falou assim: vocês estão me impressionando aqui embaixo, mas os meus olhos estão lá em cima. Aleluia! Quantos estão com os olhos lá nos céus também? Não desista. Não jogue a toalha. Persevere. Continue andando com Cristo. Continue recebendo a palavra. Continue em nome de Jesus. Versículo 57. Mas eles gritavam com grande voz. Mas eles gritavam com grande voz. Taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram suas capas aos pés de um jovem chamado quê? Saulo. Quem que é o Saulo? Aquele que agora ia se transformar em apóstolo Paulo. Por que que ele se foi transformado? Aqui ele participa da morte de Estevão. Eu acredito que a morte de Estevão já deva ter mexido com Paulo. Eu acredito que Paulo falou assim: não é possível que esse cara está diante de um tribunal de morte e ele está olhando para o céu, sob pressão. Ele está dizendo: eis que vejo os céus abertos. Eu imagino Saulo ali já tendo uma experiência com Deus. Eu acredito que o Saulo, mas depois que se converteu, se transformou em Paulo. Eu acredito que ele deva ter dito assim: olha, eu estive diante da morte de Estevão e ali eu vi um homem de Deus, ou melhor, ali eu vi como um homem de Deus deve agir sob pressão. Então você vê que Saulo estava ali, irmão. As testemunhas lançaram as capas dos pés dele e apedrejaram Estevão. Em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. E tendo dito isto, ele adormeceu. O cara levando pedrada e dizendo: perdoa eles. Aí eu te pergunto: Cristo estava dentro dele ou não estava? Por quê? Por que que Cristo estava dentro dele? Porque ele estava colocando para fora o que Cristo colocou. O Senhor Jesus, quando estava apanhando, então Estevão pegou o exemplo do próprio Senhor Jesus, que quando estava apanhando diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Estevão, a Bíblia Sagrada diz aqui que ele diz: recebe o meu espírito. Você vê que ele faz igual Jesus. Você vê que Estevão, ele tinha Jesus como modelo, até na hora da morte, ele fez parecido com o Senhor. E Saulo estava ali. Agora, para a gente terminar, Atos 8. Vem aqui, Atos 8. E também Saulo consentiu na morte de Estevão. Apóstolo Paulo, o Saulo, ele participou da morte de Estevão. Ele consentiu na morte dele. Quem está entendendo? Teve participação. Ele odiava os da igreja. Mas nós estamos falando hoje sobre renovação do entendimento. Traz o quê? Transformação. E a transformação te dá acesso à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Já estou terminando. Olha para você ver o versículo 8, capítulo 8, a parte de baixo. A parte B. E fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja.
e estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia, de Samaria, exceto os apóstolos, e uns homens piedosos que foram enterrar Estevão, e fizeram um grande pranto. E Saulo assolava o quê, gente? A igreja, entrando em casas, arrastando homens e mulheres e encerrando na prisão. Esse era o Saulo. Mas quando ele encontra no capítulo 9 com Jesus, no caminho de Damasco, ele tem um encontro com Deus. E só o encontro com Deus não é suficiente se você não crer nele. E se você não resolver andar com ele. O Saulo teve um encontro com Deus, creu nele e decidiu andar com ele. Nós cremos em Jesus e decidimos andar com ele. Nós já decidimos já. Por isso que os nossos passos já não são mais aonde nós queremos pisar, mas aonde ele pisa, já que nós estamos seguindo ele. É os passos dele. Diga, minha vida nos passos de Jesus. Então a gente viu aqui um Paulo que matava, que perseguia a igreja. Agora, 2 Coríntios 11, 2 versículos já termino. 2 Coríntios 11. Amém, gente? Glória a Deus. Pessoal que está em casa, compartilhe, que essa palavra vai ajudar muita gente. 2 Coríntios 11, 27. Vamos ler? Para a gente terminar. Olha o apóstolo Paulo dizendo. 26, pessoal. Olha lá. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Olha o Paulo. Agora ele saiu, ele parou de ser um homem perigoso, porque ele teve entendimento renovado, e o entendimento renovado traz transformar. E agora ele estava dizendo, em perigo dos irmãos falsos, em perigos de açoites. Olha o versículo 27. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejum muitas vezes, em frio e em nudez. O 28. Além das coisas exteriores que me oprimem cada dia pelo cuidado de todas as igrejas. Então você vê que agora, o homem que perseguia a igreja, ele passava a luta pela igreja. O que aconteceu na vida dele? Ele recebeu o entendimento e a vida dele foi transformada pela renovação do entendimento. E esse homem agora, ele estava experimentando a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Tinha luta? Tinha luta. Mas também tinha a graça abundante sobre ele. Um dia ele falou, Deus, estou numa luta aqui, já orei várias vezes sobre uma luta que um mensageiro de Satanás que vem me esbofetear. E ele diz, orei 3 vezes. Aí ele diz assim, a palavra diz assim, que Deus falou para ele, Paulo, a minha graça te basta. Então a renovação do entendimento trouxe transformação. E a transformação deu a ele acesso à graça abundante. E agora esse homem passou a ser um homem que carregava autoridade sobre ele. E o homem que perseguia a igreja se transformou num homem que hoje, até hoje, os seus livros inscritos é um dos maiores instrumentos de ensino para a igreja contemporânea. Por quê? Porque é assim que Deus faz. Ele transforma para usar. Eu declaro profeticamente,
Deus vai transformar na sua família, no seu trabalho, nesta cidade, pessoas para usar. Mediante a pressão, os seus olhos têm que estar onde, gente? Tem que estar nos céus. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Aplauda forte, glorifica o nome dele. Diga, eu recebo esta palavra. Foi muito bom ter vindo aqui. Diga para ele, eu quero entender para ser transformado e experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. O pessoal que está em casa, que Deus possa te abençoar também de uma forma poderosa. Espero você domingo aqui na igreja para participar da Santa Ceia. Será uma grande bênção. Até o nosso próximo culto no nome de Jesus.